que é um herói, anciões? Vocês já se perguntaram, de fato, o que faz um herói? Porque certas histórias cativam gerações após gerações, desde mitos antigos lá nas tabuletas de argila até os dias atuais nas telonas do cinema e até mesmo na sua tela. Então sejam bem-vindos mais uma vez ao grande retorno do Nerd Ancião pela milésima vez. Pois é, estamos voltando de novo e hoje vamos discutir com vocês o DNA, o cerne, as raízes mais profundas do que é, o que faz de fato um herói. Então já comenta aí embaixo pra gente entender a sua opinião sobre o que é um herói. Sim, anciões, basicamente existe uma estrutura, uma, entre aspas, linha invisível que conecta os heróis. É a tal da jornada do herói, que é basicamente um modelo que muitas histórias, sejam as mais antigas e milenares, até as histórias de hoje em dia, tendem a seguir na criação dos seus personagens heróicos. Antes de entrarmos mais dentro do modelo, vamos explicar um pouco a origem dele. Um grande estudioso chamado Joseph Campbell analisou muitos mitos e ele percebeu que tanto nos mitos atuais, desses heróis que a gente anda criando, quanto nos mitos do passado, eles têm uma singularidade. Essa que ele chamou de monomito ou jornada do herói. Tem algumas estruturas-chave que nem sempre são seguidas à risca, mas elas fazem parte do modelo do o que é essa jornada. Ela se inicia no chamado, entre aspas, mundo comum, que seria a vida normal e muitas vezes insatisfatória que o personagem especificadamente está vivendo. Em sequência, o nosso personagem ele recebe o chamado da ação, que seria basicamente algum evento que tenta colocar ele dentro de uma trama, dentro de um conflito, dentro de alguma situação perigosa que iniciaria a saga dele para se tornar um herói. E em sequência disso vem a recusa do chamado, que seria basicamente o momento onde o protagonista ele tem medo, ele tem outras prioridades, por algum motivo que seja. Mas inevitavelmente e por, sei lá, influências externas, ele é obrigado a seguir e aceitar o chamado do herói, mas que logo em seguida ele encontra algum determinado mentor, algum personagem mais sábio, mais velho, que geralmente ajuda o nosso protagonista ali dentro de uma jornada. Logo em seguida, o nosso protagonista, o nosso aspirante a herói, ele atravessa por um ponto chamado Travessia do Primeiro Limiar, que é basicamente onde que ele sai do mundo dele, da vidinha dele, e entra em um, entre aspas, novo mundo, uma nova vida, onde que ele vai se preparar, se fortalecer e ser desafiado por inúmeras coisas e formar novos aliados. Isso também é uma preparação para a hora que ele chega na Caverna Oculta, que é um lugar onde que ele de fato vai enfrentar grandes perigos, onde que realmente ele vai estar em uma situação de extrema necessidade, que vai culminar na provação suprema, que é basicamente uma batalha de vida ou morte, seja física ou espiritual. E agora eu quero que vocês façam uma reflexão. Quantas das histórias, quantos personagens heróicos que vocês conhecem não inicia a história assim? Uma vida comum, um evento cataclísmico, ele tenta correr, ele tenta fugir e conhece alguém ou algum grupo que ajuda ele a entrar nessa nova vida e se tornar alguém maior, alguém mais poderoso. Fazendo vários aliados, fazendo vários inimigos, se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo, até que o momento ele chega numa batalha de vida ou morte que pode destruí-lo se ele não conseguir corresponder ao nível de dificuldade. Só que geralmente, após a aprovação suprema, muitas histórias botam o nosso protagonista pra tomar uma surra cabulosa, assim, que o cara esfrega a cara dele no chão. Há também outras histórias em que ele acaba ganhando, mas após essa aprovação suprema, geralmente vem a recompensa, que é algo que o nosso protagonista ganha, ou um poder específico. Ele é recompensado, nem que seja com a própria sobrevivência após a aprovação suprema. Me ajuda, pô! Meu herói! Meu herói! Meu herói não usa capa, ele fuma maconha, pô! Em sequência, o nosso próximo ponto
é o caminho de volta. Uma vez que ele já passou pela aprovação suprema dele, que ele sobreviveu, que ele pegou alguma recompensa, ele começa a fazer o caminho de volta, lugar de origem onde que ele estava indo, o início de sua aventura. Geralmente, pelos perigos serem maiores, o nosso protagonista, muitas vezes, ele tem o ponto que a gente chama de ressurreição, que é, sei lá, ele morre e ele ressuscita literalmente, ou uma ressurreição meio que filosófica, assim, digamos, seria um retorno do protagonista, um retorno de alguém. Às vezes, o personagem ele tem uma jornada do herói, que ela chega até um ponto e acaba, e aí começa outra jornada do herói, e esse ponto de ressurreição, às vezes, é o ponto entre uma jornada e outra. Que ele passa por esses pontos que a gente já falou, aí tem a ressurreição, aí ele passa por ele tudo de novo, até chegar lá na frente, e lá na frente não passa pela ressurreição, ele vai pro próximo ponto, que é o Elixir. Seria a recompensa suprema, o objetivo total do nosso protagonista como um herói. Seja um objeto específico, tipo as esferas do dragão, a vitória contra alguém, a derrubada de um império, alguma coisa assim. Ele cumpre com o objetivo dele. Então a gente volta naquilo que a gente falou. Às vezes depois da ressurreição, ele recomeça a jornada do herói, ele passa por tudo de novo, ele não ressuscita mais uma vez, ele vai atingir o Elixir dele, que é o objetivo final grandioso da obra, da história do protagonista. Agora, a nossa primeira parada sobre alguns heróis que entram nesse modelo da jornada do herói nos leva agora milênios atrás até um reino chamado Uruk, onde temos um herói que é 2/3 deus, 1/3 humano, chamado Gilgamesh. O seu caminho inicial, ali o início da sua aventura, o seu abrir de portas, assim, digamos, é no formato de um rei poderoso, o tirano, o opressor ali em seu reino. Mas o início, o chamado, vem em forma de uma criação também dos deuses, chamada Enkidu. A luta contra esse oponente, com o passar do tempo, se torna um grande laço de amizade, e juntos eles partem em inúmeras provações, desafios, lutas, treinamentos, que faz parte também da jornada do herói, até o momento que eles chegam a uma batalha mais diferenciada, que é contra o monstro Umbaba. Após isso, infelizmente, a gente chega no ponto da tragédia da história de Gilgamesh, onde seu fiel amigo Enkidu é sentenciado à morte pelos deuses. Com a morte de seu companheiro Enkidu, Gilgamesh começa a fazer literalmente a sua travessia do limiar, onde que ele vai em busca da imortalidade, confrontando mais desafios, mais inimigos e mais perigos mortais. Então Gilgamesh encontra Utnapishtim. Me perdoem pela tradução, que é cada nominho. Tradução não fala, burro. É o quê? Na tradução não, isso é fala. Você tá falando. Meu parceiro, desapareça. Esse personagem é dito como sobrevivente do dilúvio, e ele revela a Gilgamesh que a imortalidade não é para ele. E nesse momento ele tem que encarar a sua provação suprema, que não é um confronto físico contra o Utnapishtim. É basicamente ele confrontar a realidade da sua mortalidade e finitude, onde que ele, enfim, obtém a sua recompensa, o seu Elixir, que é basicamente a sabedoria e o entendimento da nossa própria finitude, o fim que nós todos teremos, onde que ele entende que a imortalidade não é o importante para ele, mas sim o que ele deixa para o povo dele, o legado que ele deixa, os muros que ele construiu. Então, basicamente, a jornada de Gilgamesh se encerra, ele entendendo que um dia vai falecer, mas que o que ele construiu vai perdurar pela eternidade até chegar nos dias de hoje, onde a gente está contando a lenda dele. Esse é o mito épico de Gilgamesh, um dos personagens mais antigos da jornada do herói. Agora, anciões, vamos para outro mito muito antigo, lá na época dos gregos. Vamos falar do semideus mais poderoso que já existiu e o mais famoso também. Filho de Zeus e uma mortal chamada Alcmena, o mundo comum de Hércules ele é caracterizado por seus feitos heróicos, sua força bruta e sua fúria descomunal. A sua... Só dá um disclaimer. Que disclaimer? A gente sabe que é Hércules, só que a gente vai deixar Hércules porque todo mundo sabe e o YouTube recomenda mais Hércules do que Hércules. Meu parceiro, eu quero saber no comentário, quem que sabia que o nome verdadeiro do Hércules é Hércules? Eu sei, cara.
O chamado para a ação do Hércules é basicamente quando ele, enfurecido ali em um momento por causa da ação de Hera, ele comete um ato atroz contra sua família. Em resposta a esse ato que ele cometeu, ele entra nos famosos 12 trabalhos. Nesse momento, Hércules atravessa inúmeras provações e travessias do limiar, porque cada trabalho dele é uma grande história. A história onde que ele vai atrás do leão de Nemeia, aí tem aquela cena dele abrir na boca dele, a batalha contra a Ida de Lema, o Elerma, a luta onde que ele vai até o próprio Hades derrubar o Cerberus. Então tudo isso faz parte dessa grande jornada do herói, do personagem. Inclusive durante essas aventuras ele faz alguns aliados, ele fica mais forte, assim, moralmente falando, e inclusive ele tem um dos famosos aliados dele, que é o, se não me engano, o sobrinho dele, chamado Iolaus. A recompensa que o nosso grande herói Hércules tem com esses 12 trabalhos é basicamente a purificação que ele tem dos atos que ele mesmo cometeu ali durante sua loucura. Enquanto ele se purifica, ele também já passa pela sua provação suprema. É basicamente o acúmulo de todo o sofrimento que ele tem ao longo da sua jornada, que é uma jornada de redenção. Jornada essa que culmina, inclusive, em sua morte. Após a sua morte e ressurreição, culmina na sua apoteose, faz ele ascender ao Olimpo como um deus, que também é uma forma de recompensa que ele tem. E o seu Elixir, que é a sua maior recompensa de todas, é o auto-perdão, a imortalidade e a sua presença no Olimpo, assim encerrando a grande história desse herói, que demonstra pra gente que algumas histórias de alguns heróis têm um enredo e um final mais voltado ali pra moralidade, por uma pegada mais filosófica. A recompensa final nem sempre é um poder ou algo físico, é simplesmente o auto-perdão. Agora, anciões, saímos dos mitos antigos, das lendas de épocas e épocas passadas e vamos para o futuro. Um futuro em uma galáxia muito, 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 muito distante, em um planeta desértico onde um garoto vivia sua vida ali como um pobre. O mundo comum de Luke Skywalker não poderia ser mais comum. Ele só vivia uma vida onde ele tentava sobreviver e era isso. Até que um dia ele recebeu a visita de 2 droids que carregavam uma mensagem desesperada. Assim sendo, o seu chamado para a ação e início de uma das aventuras que mais marcou o cinema e os jovens de hoje em dia. Não é não, ô editor viciado? Cara... Talvez. Talvez. Talvez o Darth Vader ali do seu lado tenha algo falando. A princípio, o Luke tem a famosa recusa ao chamado, onde que ele prefere se manter em suas responsabilidades do seu mundo comum. Entretanto, o Império acaba pesando a mão, ele conhece ali o seu mentor Obi-Wan Kenobi e aceita sua nova trajetória. Nisso, ele inclusive recebe o sabre de luz de seu pai quando Obi-Wan revela suas heranças Jedi. Inclusive, se a gente for parar para analisar, quando ele deixa Tatooine ao lado de Han Solo e Chewbacca, essa é basicamente a travessia do limiar do Luke Skywalker. A partir desse momento, Luke inicia com a jornada onde que ele tem vários testes, desafios, aliados e inimigos. Ele resgata a Princesa Leia, enfrenta inúmeros Stormtroopers, onde que eles desafiam o Deus e o mundo, o Império inteiro, até que, enfim, ele chega ali no seu confronto supremo e ele é dividido em várias camadas. Tem a batalha para explodir a Estrela da Morte, até o confronto épico com Darth Vader, onde que a gente tem aquela cena clássica onde ele fala: Luke, eu sou seu pai. Sem que a cena nem é assim, né, cara? A cena nem é assim. Como é que é a cena mesmo? Que foi você que matou ele? Não. Eu sou seu pai. E enfim, o elixir da história do Luke Skywalker é basicamente a sua maestria com a força, a derrota do Império e a retomada da esperança no mundo. Ele consegue cumprir com um grande objetivo
ali da sua saga. A história do Luke Skywalker em Star Wars é basicamente o exemplo claro e cristalino do monomito aplicado à realidade espacial das histórias de hoje em dia. Basicamente, falando agora sobre a jornada do herói, a gente teve 4 exemplos: Gilgamesh, Hércules, Luke, Neo, heróis de tempos diferentes, de épocas e de criação diferentes, mas que todos eles são conectados pelo mesmo fio, que seria a jornada do herói. Porque vejam bem, são protagonistas que inicialmente queriam recusar o seu chamado, onde que eles de alguma forma tiveram que ser convencidos, tiveram que ser obrigados a assumir esse momento, esse fardo. Eles tiveram um mentor que os ajudou de alguma forma, um grande aliado que guiou eles inicialmente ali para esse momento de drama. Eles tiveram uma grande luta, um grande momento, uma grande reviravolta em suas vidas, que pode ter custado a vida deles ou custado grandes perdas para eles. Enfim, eles tiveram um grande combate, um grande momento onde que era tudo ou nada, o bem contra o mal, a verdade contra a mentira, o fim do mundo contra o recomeço. E enfim, eles tiveram ali a sua grande glória, a sua grande vitória, o seu grande ensinamento para quem estava consumindo esse conteúdo sobre redenção, sobre coragem, sobre força, sobre esperança, sobre a luz no fim do túnel, sobre sabedoria. E enfim, eles retornaram para casa vitoriosos. Então são histórias diferentes, mas que todas são conectadas pelo monomito ou jornada do herói e muitas outras também. Se você for parar para analisar, partes da jornada do herói pode ser aplicada até mesmo à sua trajetória. Se você fosse fazer um personagem da sua vida, talvez você conseguiria enquadrar essa jornada do herói a você mesmo. Em resumo, a jornada do herói é tão presente e ela é tão agradável para nós porque a jornada do herói é um reflexo da alma humana. Ela reflete a gente naqueles personagens. Nós nos vemos naquele momento. E agora, anciões, eu gostaria que vocês comentassem aí embaixo qual é a sua jornada de herói. Que você é o herói, você é o protagonista, mas eu quero saber qual que é a sua jornada. Em que momento dela você está passando agora? Vamos conversar um pouco. Às vezes alguém pode ser até mesmo o seu mentor durante um breve momento aqui nos comentários. Não se esquece de curtir, de compartilhar com seus amigos que podem achar alguma coisa interessante nesse vídeo, que podem pegar uma inspiração para alguma coisa, aquele amigo que está precisando de uma palavra de motivação, que é uma coisa que todos nós precisamos. Comenta, compartilha, segue o Nerd Ancião, porque agora a gente vai começar a trazer mais vídeos com essa pegada. Muito obrigado por você que chegou até o final e até breve.